Registrar a criação tem se tornado uma necessidade cada vez maior para quem encara a avicultura caipira como um negócio. Quem quer trabalhar na atividade como um negócio precisa passar por esse processo de cadastro, de registro em algum momento. E antes era mais difícil. Hoje a gente tem uma facilidade maior e uma inclusão maior da pequena escala, da agricultura familiar. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E claro, acompanhe esse vídeo comigo porque eu preparei um e-book top sobre registro na prática, gratuito, e vou te falar já aí como você pegar. Se você não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos à Escola de Avicultores. Bom, e antes de a gente começar aqui o nosso conteúdo, falar sobre cadastrar, registrar a granja é um ponto, é um item obrigatório para quem quer trabalhar de fato, né, atividade aí como um negócio. E eu preparei um e-book super prático sobre registro. Eu vou falar uma parte inicial aqui nesse vídeo e o e-book é uma espécie de complemento, é um material muito interessante que a gente fez com todo carinho. Aliás, é uma troca aqui, porque a Escola de Avicultores, junto com vários parceiros, está fazendo um diagnóstico da avicultura caipira nacional, para a gente ter bases, elementos, informações para brigar pela nossa atividade, promover o desenvolvimento da atividade em todos os estados, propor políticas públicas, né, para a agricultura familiar, pensando na avicultura caipira. Então é super importante você contribuir. Eu peço encarecidamente para você preencher o formulário que está fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. E no final do formulário você recebe o nosso e-book. Então é uma troca, queria que você compartilhasse também, pedir para você divulgar o máximo possível nos grupos para avicultores, para a gente ter o maior número de informações possíveis e continuar avançando, promovendo o desenvolvimento da avicultura caipira nacional. Então conto demais com a sua contribuição, é só responder o formulário e baixar o nosso e-book que fala sobre registro na prática. Na verdade, quando a gente fala de registro, a gente tem dois caminhos aqui. Geralmente cadastro ou registro. Isso é feito na Defesa Agropecuária do Estado. Então esse é o primeiro de tudo, né? Primeira coisa que você vai fazer antes de mais nada, eu quero começar a produzir ovos caipiras, a frango caipira de corte, mas eu quero ter um negócio, quero realmente começar pequeno, mas projetar um futuro de crescimento, me inserir nessa atividade, empreender de fato, né? Abrir um negócio aí na produção de ovos caipiras. Então você tem que ter em mente que o primeiro contato que você tem que fazer formal, legal, é na Defesa Agropecuária do Estado. Então é sempre na Defesa Agropecuária do Estado. É só você escrever, né, no Google, dá um Google aí, Defesa Agropecuária, aí depende do estado que você está. Então, por exemplo, Minas é o IMA, na Bahia é a DAB, tem em Goiás a Adagro, enfim, a gente tem as defesas agropecuárias, é só colocar no Google Defesa Agropecuária e o nome do seu estado, vai abrir o site. Lá no site sempre tem os escritórios, as regionais. Aí é só acessar a regional, você tem lá os escritórios. Você tem acesso aos escritórios, acesso ao telefone, ao e-mail do responsável ali. O ideal é você já fazer um primeiro contato, mandar um e-mail com a localização da propriedade, da onde você está pensando em começar a sua atividade. Então finca lá uma localização e já manda, né, para a Defesa Agropecuária. Ou mesmo se você já está produzindo, já está aí na atividade e ainda não se registrou, não se regularizou, não tem problema. Você faz isso, fala, ó, tô começando aqui pequenininho, mas eu penso em regularização, eu tô nessa localidade. E aí ele vai analisar se é possível. Primeira coisa, a gente tem que ver a possibilidade de instalação da granja naquele território. Porque dependendo da região que você está, e aí cabe a uma interpretação do fiscal, você pode ou não começar a sua atividade ali, ou continuar crescendo, né? Então tem que ver exatamente para depois não ter uma surpresa negativa no futuro. Quando a gente fala em registro ou cadastro, né, a diferença deles é que quando eu tenho menos de 1.000 aves, eu faço um cadastro na Defesa Agropecuária. A documentação é a mesma, então se eu entrei em contato com a Defesa Agropecuária, eles vão falar, olha, tá certo aí, tá ok, pode construir? Tó, manda essa documentação. São documentos que não são tão complexos, são documentos simples, e aí tem que preencher um memorial descritivo. Falando um pouquinho do seu manejo, tem alguns que é até xizinho, é bem mais simples, inclusive na maioria dos estados. Mas mesmo os de escrever, você não vai escrever nada demais. É mais o que você vai fazer ali no dia a dia de manejo mesmo. E aí quando você preenche esse memorial descritivo, a diferença é que quem é cadastrado
é o próprio responsável, assina o memorial. Quem é registrado, quem tem mais de 1.001 galinhas que cai no registro, é o veterinário, é o responsável técnico que tem que assinar esse memorial descritivo e tem que se responsabilizar pela granja. Então você tem que ter uma documentação a mais no registro que é do RT. Ele tem que acompanhar todo o processo, né? O andar da sua granja, o caminhar mensal. Ele tem que ser um responsável técnico da sua produção, das suas galinhas quando você tem mais de 1.001 aves. Quando você tem menos de 1.000 aves, você não precisa desse RT. Você mesmo se responsabiliza. Mas uma coisa que é importante deixar claro aqui, do ponto de vista de burocracia, né, de exigências nesse sentido de documentação, os dois são praticamente o mesmo. Agora, essa regrinha, né, estabelecida de maneira federal, pelo âmbito federal, uma lei federal, ela pode ser modificada pelos estados, né? Então toda a regrinha aí vai ter a sua exceção. Por que eu digo isso? Isso acontece bastante, tá? Qual que é a nuance do registro? Que muita gente fala, isso aí você tem que ver no seu estado, porque muda de estado para estado. Na verdade não muda muita coisa. O que acontece é que a gente tem uma lei federal que todo mundo tem que seguir. E aí os estados, eles podem apertar mais essa legislação, afrouxar não. O afrouxamento da lei federal não pode acontecer em âmbito estadual ou municipal, mas os estados, os municípios, eles podem criar regras próprias para dificultar ainda mais, né? Esse é um ponto importante, estamos vivendo isso nesse momento. Por exemplo, a questão da influenza aviária. A gente passou pela influenza aviária, tivemos que prender as galinhas, não poder soltar na área de pasto mais de 1 ano e meio. Depois podemos, né? Agora saiu uma nova lei federal liberando a soltura das aves novamente. Só que tem estado, como por exemplo o Paraná, que não está liberando. A ADAPAR, que é o órgão responsável, a defesa agropecuária do estado do Paraná, não está liberando a soltura das aves na área externa. E aí vem a pergunta, professor, a ADAPAR pode fazer isso? Pode. Ela pode segurar, né, restringir ainda mais a legislação federal, mas não pode liberar, por exemplo, se a legislação federal tinha mandado prender, o estado não pode mandar liberar, né? Vai contra aí o que o federal disse. Agora, se o federal estava preso, mandou soltar e o estadual quer manter preso, tudo bem, né? Aí é uma leitura do estado, aí tem que ter um diálogo com os responsáveis aí por isso, né? Uma mobilização, né? Tem que tentar diálogo com representantes da área para discutir um pouquinho isso. No caso do registro, né? Entrando aqui na coisa do registro e do cadastro, a gente tem 4 estados que basicamente são diferentes, assim. A maioria dos estados segue a legislação federal sem questionar muito. Menos de 1.000 aves, é cadastro. Mais de 1.000 aves, você cai no registro. Agora tem alguns estados que têm algumas particularidades. Paraná, né? Os estados do sul, os 3 estados do sul têm as suas regras próprias. Paraná, por exemplo, menos de 400 aves, então você não tem essa coisa de 1.000 aves. Santa Catarina tem uma coisa de 100 aves, né? Então com 100 aves já tem que promover aí uma diferenciação entre cadastro, registro. O próprio Rio Grande do Sul também tem uma questão nesse sentido. E por que esses 3 estados, né? Por que o Sul? Porque o Sul é o maior produtor de aves da América Latina, praticamente, né? Do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem uma pressão da avicultura convencional muito forte. Então é por isso que eles têm legislações mais restritivas. Eles restringem mais, né, a questão aí da legislação por conta dessa força da avicultura nesse território, nos 3 estados de maneira geral. Minas traz uma questãozinha que, apesar de considerar mais de 1.000 e menos de 1.000, do mesmo jeito que a legislação federal, só que tem uma pegadinha aí, eles consideram subsistência. A palavra subsistência aparece em outros estados, acho que no Rio Grande do Sul também, né, para fazer essa diferenciação em Minas. E aí que entra um outro aspecto que eu queria trazer para a gente discutir, que é a interpretação do fiscal, né? Então aqui um caso lá de Minas, que o fiscal respondeu, olha, subsistência de 300 aves não se enquadra, a interpretação cabe ao fiscal.
Essa é uma dificuldade que a gente tem na nossa atividade, cada um fala uma língua. Nós temos uma lei federal, que depois tem uma lei estadual, só que muitas coisas da legislação, elas ficam meio que abertas. Então, por exemplo, as distâncias de um galpão para o outro, distância disso, não existe, né, estabelecido na legislação federal, por exemplo, uma regra clara nesse sentido. E aí tudo cabe à interpretação do fiscal. Ah, quanto do meu vizinho? Então várias coisinhas a gente não tem contemplada na lei. E por isso é o fiscal que interpreta da melhor ou da pior forma possível. No caso de Minas, eles colocam um cadastro menos de 1.000 aves, mas chama de subsistência. Aí nesse caso ele falou, olha, vai começar com 300 galinhas, não é subsistência, já vai para o registro. E aí obriga a ter um RT. Coisa que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, não. Aqui no estado de São Paulo eu posso começar com 300 sem precisar do RT, porque eu sou enquadrado aqui num cadastro, né? Assim como todo o Brasil. Então são coisas para a gente discutir, para a gente dialogar, e a interpretação do fiscal é o que mais fica, né? A mercê aí, que a gente mais fica à mercê de conseguir um diálogo mais amplo e mais justo para a pequena escala, para a agricultura familiar. Por isso que o conhecimento é tão importante, por isso que eu estou deixando esse e-book aqui para você baixar, só responder o formulário e baixar o e-book gratuito, para se empoderar do conhecimento. E na hora que passar por isso, um fiscal, né, for fiscalizar, se você é informal, mais importante ainda, responder o formulário, pegar o e-book, para poder dialogar com esse fiscal caso aconteça alguma coisa, para você se empoderar do conhecimento e ter esse diálogo. Opa, peraí, não pode ter a cerca assim por quê? Mas se eu fizer assim, se eu fizer do outro jeito, né? E poder tentar achar um meio termo. Assim também, quando a gente fala em registro, eu não posso estar num raio de 3 quilômetros de granjas de reprodução. Então, é granja de reprodução. Na maioria dos estados do Brasil todo, tá a menos de 3 quilômetros de granja de reprodução, tem algumas dificuldades. Mais de 3 quilômetros, tranquilo, né? Mas, por exemplo, se eu tiver próximo 3 quilômetros de granja de corte, de abate, que vai para a linha final lá, já para o batedouro, sem problema nenhum. Eu posso construir minha granja de produção de ovos, mesmo que ele esteja num raio menos de 3 quilômetros. Mas existem locais que o fiscal interpreta de forma diferente. Então, por exemplo, quando eu fiz esse post lá no Instagram, né, e aí o pessoal falou, aqui em Goiás, na agrodefesa é diferente. O fiscal de fato me mandou uma mensagem, né? Não posso responder pelos outros, mas aqui nossa atuação, né, não passa. Já aconteceram casos de granjas não registradas e paralisadas por esse motivo. Mas é fato que não existe muita padronização das ações. Então é isso, né? A nossa dificuldade é não existir essa padronização das ações, de ficar à mercê da interpretação do fiscal. Por isso que a gente tem que buscar conhecimento, tem que saber o que tem que ser feito na prática para poder me regularizar, tá certinho na defesa agropecuária, não ter dor de cabeça caso venha acontecer alguma fiscalização, enfim. E principalmente saber dialogar com esse povo, né? Ter conhecimento para saber também discutir um pouquinho do que está sendo proposto ali. Então baixa o e-book, estuda esse e-book, dá uma olhadinha que eu deixei gratuito para você. O link dele está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Responde o formulário para ajudar a gente, né, a compreender a avicultura caipira nacional, é muito importante a sua contribuição. Pega o e-book, bons estudos e obrigado pela sua contribuição.